Eu tentarei ser rápido para não ficar repetitivo, certo? Não ficar... Ah, é verdade, jovem, agora eu lembrei. Não, peraí, eu tô pensando em outra coisa aqui. Ah lá, então, professor Monte Lima, ou Vinícius, que é meu nome, mas eu não atendo normalmente por Vinícius, não. Mas pode me chamar também de Vinícius. Tanto faz, já é guerra perdida. A galera me chama tudo quanto é coisa. Então, o que eu vou ser professor de vocês? De laboratório. Oh, que novidade. Então, novamente, estarei aqui, laboratório de física. Pessoal, em relação ao ano passado, nós temos algumas alterações, tá? Eu acho que são alterações que vão dar um up um pouco aí no laboratório, porque ano passado várias coisas aconteceram durante o ano, a gente foi fazendo vários modelinhos de como o laboratório rolava, tá? Como vai funcionar? Laboratório de novo, eu e o Funfas. Essa semana eu, depois o Funfas aparece aí e assim nós vamos. Só que pode acontecer uma mudança, igual aconteceu no finalzinho do ano passado, não sei se vocês lembram. Enquanto a gente continuar no remoto, 100% online, é muito provável que nós tenhamos toda a turma junto, tá? Ou seja, todo mundo vai entrar no mesmo link e vai ter aula com a gente. Isso pode mudar? Pode, mas é provável que seja assim. Nesse esqueminha, funciona como? Semana 1, por exemplo, física. Vamos seguir o que está acontecendo agora. Semana 2, química. Agora, e se voltar para o híbrido? Porque, gente, vamos falar o português claro aqui, né? Ninguém está nos vendo conversar aqui mesmo. O 100% presencial, igual era antes, esqueçam, esse ano não vai rolar. Tá? E por mais que professor seja vacinado, que o povo que trabalha seja vacinado, vocês não estão na vacinação. A idade de vocês não é contemplada pela vacinação ainda. Não tem testes nas vacinas com a idade de vocês. Então, por mais que a galera seja vacinada, pode ser, e com razão ou não, aí vai da decisão de cada um, que vocês decidam por segurança não ir para o colégio. Tá? Uma pessoa da sala, uma pessoa do colégio fala, eu não quero ir. E aí a aula vai ser híbrida. Tá? Então, o que a gente tem que focar esse ano é o híbrido, que é quase o presencial, com essas pequenas possibilidades aí. No caso do híbrido, pode ser híbrido, que a gente faça uma alteração nessa divisãozinha, tá? E é claro que isso aqui são previsões, as coisas podem mudar também. E aí a gente tem a divisão de turmas, tá? Nesse caso de divisão de turmas, vocês fariam o esquema que a gente fazia no presencial, quando estava tudo funcionando bem antes do Covid, vinha acabar com as nossas vidas. Temos a semana 1, semana 2. Na semana 1, parte da turma vê física, parte da turma vê química, com funfas. Na semana 2, inverte e a vida segue feliz e contente. Ô Enzo, eu acho que eu estou confundindo você com o... Como que é o nome dele, Jesus, que já tinha visto? Fernando, é por isso que eu acho que eu tô confundindo. Eu acho que foi confusão minha. Mas eu acho que é só você nessa sala, será? Ah não, e o Theo, né, que falou aqui. Os caras fugindo da minha rede de ensino, que vergonha. Olha lá, temos aqui, então, o esqueminha que deve ser o padrão. Durante as aulas ano passado, vou falar aí, até outubro, talvez, porque depois, gente, a maioria já tava cansadão, vocês entravam, davam bom dia, já ia dormir, tá? Não estou julgando, só estou constatando o que aconteceu em grande parte. Talvez eu fizesse a mesma coisa se eu fosse aluno. Talvez não, com certeza. Mas a questão é a nota. Eu perguntava, pessoal, vocês estão entendendo? Alguém vinha, pessoal, e a nota? Como que é a nota? Então eu já vou falar para todo mundo aqui, de novo, como é a nota. Já fica registrado, porque está sendo gravado. A nota, para quem não sabe, nós temos uma nota só. Professor, então se eu fizer uma atividade gabarital, eu tirei 100? Claro que não, né? Claro que não, porque depende de quantas atividades a gente tiver no bimestre. Se, por exemplo, no bimestre a gente tiver muita atividade, curtas, quem fez alguma coisa no passado lá, não só pegava o gabarito com os colegas, ou deixava em branco, fazia a segunda chamada, vocês viram que as atividades que eu propunha eram todas muito curtas.
raras que davam muito trabalho, gente, porque você já tá entupido de coisa para fazer. Opa, chegou alguém. Então, essa uma nota, que eu vou lá no site e lanço uma, e o Funfas lança outra, cada um tem a sua nota, né? São todas as atividades. Se acontecer da gente voltar para um híbrido, principalmente segundo semestre, já com talvez liberando usar o laboratório, porque vocês sabem que o laboratório é feito por bancada, então vocês, na teoria, teriam que trabalhar juntos, só que tem que ter um espaçamento, aí vira uma bagunça. Tá? Se acontecer de a gente voltar no presencial e ter atividades no laboratório, aí somado às atividades a gente tem a participação. Porque não adianta só ir pro laboratório e ficar lá parecendo uma múmia. Né? Você tem que fazer alguma coisa no laboratório. Mas isso é mais, eu acho que é mais improvável. A gente vão ter aulas do laboratório, até assim no online, que eu vou lá no laboratório gravar ou transmitir de lá, para dar uma diferenciada do que a gente fez ano passado, tá? E aí, toda essa minha nota, que vale até 100, para vocês que é o importante, quando sai o boletim, 20% da disciplina de física é minha nota. O famoso peso 2. Então, peso 8 para física, peso 2 para laboratório. De 100 pontos do bimestre, da disciplina de física, 20 vocês puxam do laboratório e o resto é, no caso, no segundo ano, com Renato e... Renato, nossa, eu misturei o nome de todo mundo. Com Renato e com Mendonça, né? Que são os professores de vocês, se eu não me engano, do segundo ano. Então, assim, gente, laboratório, além de ser uma aula um pouco diferente, talvez para dar uma quebrada dentro do possível, é uma nota que você pode garantir 2 pontos de 10. Aí você vai precisando de mais 4 só, sabe? Joga com a regra embaixo do braço, é mais tranquilo, sabe? Dá uma tranquilizada. Eu sei que vocês não vão fazer avaliação online, vocês podem burlar todo esse negócio, mas né, aí vai dar consciência de cada um. Esse aqui é o esqueminha. Alguém quer perguntar alguma coisa desse esquema? Apesar que eu acho que vocês já estão familiarizados, né? Tudo tranquilo? Tudo feliz? Todo mundo animado? Todo mundo animado? Eu só vejo os caras assim, ó. Professor, tô animado. Acabei de almoçar, professor, tô animado. Tô no ânimo, que você não tem noção. Eu tô caindo pra trás de animado. É a vida, gente, é a vida. Até sobre isso eu queria trocar uma ideia com vocês antes. Não entendam como fumo, como discursinho motivacional, que eu tenho uma birra disso. Mas eu acho legal vocês pararem e pensar uma seguinte situação. Igual eu já falei pra vocês aqui meio por cima. Ano passado, gente, já foi. Não adianta ficar chorando pelo que não dá pra mudar mais. Então, assim, a galera que realmente se dedicou e não conseguiu, acha que não conseguiu pegar todo o conteúdo, acontece. É ruim? É, mas assim, acontece. A galera que não se esforçou e se deu 8 meses de férias, 10 meses de férias, tá, você dormiu, colocou as suas séries lá no Netflix em dia, parabéns. Mas também, né? A galera que no começo achou, não, vai parar só umas 2, 3 semaninhas, eu vou dormir, depois eu pego o conteúdo. E quando foi ver, virou uma bola de neve, já não conseguia mais. Também, gente, não tem mais o que fazer. Então, o que eu vou pedir pra vocês, pra galera que tá pensando pelo menos um pouquinho no futuro, não no final do bimestre, no futuro, talvez final do ano que vem, esqueçam o ano passado. Não os conteúdos que vocês tiveram de aula, mas o que vocês vão experimentar esse ano como aula, tá? E como essa mudança que vai ficar sambando entre remoto e híbrido, é o que tudo indica, não é o ano passado. Principalmente nos 6 primeiros meses, gente, esse primeiro semestre do ano, que vai agora de fevereiro até junho ali, final de junho, até as férias, sei lá. Deem um pouquinho mais, tá? Não adianta ninguém tentar fazer o mesmo ritmo de estudo que vocês tinham no colégio, no remoto. Não adianta, não funciona, tá? E outra, se vocês pararem para analisar, vocês realmente fizeram o último ano no colégio foi o nono. Porque o ano passado, basicamente, vocês fizeram. Então, a última experiência de ritmo de aula que vocês têm de um ano completo é do nono ano. E vocês estão no segundo. Tá? Então, assim, o ano passado não adianta mais chorar pelo leite derramado. Todo mundo sofreu ano passado. Todos os alunos foram prejudicados. E não é prejudicado porque... Vocês sabem que não é a mesma coisa, gente. Não adianta falar...
Oh, demos o máximo. Sim, mas não é a mesma coisa. Tá? Então, nesse primeiro semestre, se dediquem um pouco mais. Não é para acordar às 6 horas da manhã, ficar estudando antes da aula, depois ter 10 aulas no dia, depois chegar à noite estudar. Isso é coisa de louco. Isso não funciona. Isso aí é bonitinho pra você ficar tirando foto no Instagram com o caderninho aberto lá, com um lápis no meio. Estou estudando. Mas você não engana ninguém, tá? A fita, gente, acorda um pouquinho mais cedo da aula, um pouquinho mais cedo, 20 minutos, meia hora, tá? Lava essa cara, pelo amor de Deus, ou toma um banho, que eu acho que é mais recomendado, até por higiene. Acha um lugar na casa, se possível, que não seja a sua cama e acompanha as aulas da manhã. Almoça, não come uma pratada de feijoada, você vai ficar morto mesmo, e assiste às aulas da tarde, quando tiver aula à tarde. Como se fosse um colégio. Vocês têm no médio as tutorias, né? No nono quase não tem essas tutorias de física, química, essas coisas, mas vocês têm as tutorias, o colégio já está com uma outra cabeça, já está preparado para a situação, não é igual no passado que as coisas foram acontecendo e os testes foram ocorrendo, porque é uma logística muito grande. Então, assim, nos 6 primeiros meses, porque aí quando voltar no segundo semestre, aí eu tô falando por mim, não pelo universitário, quando voltar, quase certeza que aí no híbrido mesmo, só híbrido, a gente vai oscilar o primeiro semestre, no segundo vai ser, eu acredito que seja só híbrido. Você já está no ritmo, você já consegue voltar para a sala de aula, ou ficar em casa se for sua decisão, e continuar estudando. Não adianta empurrar, gente, não adianta empurrar, recuperar dá muito mais trabalho. Então, dê uma forçadinha. Não fique bitolado com o vestibular também agora. A fita de vocês no segundo ano é PAS e PSS, quem se inscreveu, quem fez a primeira prova. Acho que nem foi, né? O PSS acho que nem foi ainda, né? Então, é essa fita que vocês têm que pensar só e aproveitar o ano dentro de todas as limitações. Enquanto enquanto o Brasil inteiro estiver assim, não tem problema. Porque vocês estão sendo prejudicados no sentido assim, existe um déficit? Existe, mas existe para todo mundo. E se a sua meta final é o vestibular, que eu não gosto de ficar com essa coisa, vestibular, mas se for, tá todo mundo igual. Tá? Ah, mas tal lugar vai voltar, gente, mas volta no migué. Esse povo volta no migué, não adianta. Enquanto tudo não voltar ao normal ou estabelecer um híbrido, não esquentem a cabeça com isso. Então só se dediquem. E é cansativo. Tem dia que não vai rolar mesmo, vocês vão querer dormir e é vida. Tá? Mas façam isso pensando pra frente. Não fica assim, ai meu Deus. Porque a desculpa vai ser usada, né? Nossa, eu engordei ano passado por causa da pandemia. Nossa, eu não estudei por causa da pandemia. Ah, eu parei de arrumar minha cama por causa da pandemia. É tudo por causa da pandemia. Agora, ah, meu Deus, meu cachorro morreu por causa da pandemia. Tudo é pandemia. Então, assim, vamos dar uma maneirada na desculpa aí, gente. Vocês já são grandinhos, né? E grandinhas. Então, vocês já conseguem dar uma sambada em cima desse problema aí. Pessoal, alguém quer perguntar uma coisa? Acho que não, né? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu só vou confirmar aqui o horário, que mudou hoje, eu já estou bem perdido. Tá. Então, é isso. A parte da plataforma, daquela configuração, das tutorias, para vocês tirarem dúvida. Tudo isso a gente vai conversando, provavelmente pós-carnaval só, porque a semana que vem em Funfas. Na outra carnaval, que é para ficar em casa, não é para sair na rua, é para pular carnaval no corredor de casa e olha lá. E depois nós voltamos com conteúdo novo, começando esse ano maravilhoso de 2021. Ou, maravilhoso não sei, mas pelo menos melhor que 2020 a gente espera, né? Aí já tá bom já. Já é lucro. Então, ó. Eu falei com o Renato. O Renato já tinha... Eu não sei se vocês tiveram aula com ele hoje já, né? Eu acho que já, né? Ele já chegou a passar alguma revisão ou ele só mais se apresentou de novo? Reapresentou, né? Pra quem já teve aula com ele. Ele passou só o comecinho de MO. Ah, tá. Só uma revisãozinha Eu acho que o Mendonça vai de um trabalhar... exercício. Ah, tá. Acho que o Mendonça vai trabalhar movimento uniformemente variado. O outro movimento com aceleração. E, se eu não me engano, esse é o combinado deles. E, gente, eu tenho uma aula só, eu tenho mais 20 minutos. Então, o que eu decidi fazer aqui com vocês? Lembrar só, não vai dar tempo de fazer exercícios, mas vamos começar a puxar da memória coisas que vocês estudaram. E a coisa que eu acho que vocês mais viram ano passado, o nome que mais é repetido no primeiro ano, é o nome do nosso amigo Newton, certo? Então eu vou dar aquele sustinho só das leis de Newton, tipo, leis de Newton. Aí você fala, tá, professor, já entendi. Tá? Então, leis de Newton.
Então vamos lá, vamos dar uma pincelada rápida pra gente não ficar aqui, né? Porque a gente também não tem muito assunto. Aí vai ficar 20 minutos falando o quê, né? Então vamos pra física um pouquinho. Bom, leis de Newton todo mundo sabe que são 3, certo? São as 3 leis de Newton, tá? E o que essas 3 leis de Newton, de onde que elas surgem? Quem estava aqui ano passado e estava acompanhando o laboratório, teve um momento que eu falei sobre a origem das leis de Newton. E aí eu falei para vocês que ela vem do estudo da gravitação. O Newton, para explicar o que era a gravidade, ele propõe leis de movimento, que hoje a gente chama de leis de Newton. Ele até enumerou as leis, primeira, segunda, terceira, tá? Mas então, esse estudo das leis de Newton está associado ao movimento. Movimento ou repouso. Porque se você pensar que o repouso é a falta de movimento, existe também essa relação casual, essa relação. Tá, fugiu a palavra aqui. Vou fazer um adendo, um parênteses aqui, rapidão. Pessoal, tem uma ferramenta aqui que eu vou usar para vocês verem. Eu acho que não sei se aparece para vocês. Levantar a mão. Não sei se apareceu aí. Assim, eu prefiro que se vocês forem perguntar alguma coisa, vocês mandem no chat aqui ou abram o microfone. Porque do jeito que o Meet é configurado, quando vocês levantam a mão, aparece um avisinho. Se eu não prestar atenção no aviso, eu não consigo mais ver. Porque ele fica lá na chamada que vocês levantaram a mão. Tá, então pode liberar o microfone à vontade ou escrever no chat que é mais fácil de eu acompanhar. Tá? Só esse... Existe uma chamada? Existe. E a gente tem que marcar a chamada? Não, essa é uma das vantagens de ter mudado, jovem. A chamada é automática agora. Para vocês é mais ou menos bom, né? Porque a galera que depois só pegava o link lá do Forms e respondia para os outros, vai ter que pelo menos entrar na aula. Mas agora é um link só também. Você entra num link e acabou, vai o dia inteiro no mesmo link, né? Então, Entendi. tem um esqueminha de chamada aqui. É que eu acho que vocês não conseguem ver ele. Não dá. Eu pensava que era só no chat aqui, tipo, vocês iam mandar chamada depois. Não. A não ser que peçam depois pra gente acabar fazendo isso, mas acho que não precisa não. Não precisa não. Não tá bom o link assim, tá bom? Eu também prefiro assim, quanto menos trabalho, melhor, né? Então, ó, 3 leis. Por que eu coloquei um ponto aqui? 3 leis. Primeira lei de Newton. Qual que é a primeira lei de Newton, jovem? Vocês lembram? Essa é o nome só quero o nome. Não precisa falar o que serve. Essa é fácil. Primeira lei de Newton. Primeira lei. Alguém, gente? Pode chutar, não tem problema não. Se errar, eu não vou. Obrigado, jovem. Inércia. Tá? A segunda lei de Newton. Alguém? Essa povo aqui, eu já sei que vocês vão acabar respondendo, mas... Segunda lei de Newton. Algum palpite? Ou a terceira. Se quiserem falar a terceira também, só fala qual que é que vocês estão pensando que é. A terceira é fácil, hein? As pessoas estão digitando. Estou vendo os olhos aqui para baixo. Vamos ver. Não, Thiago. A terceira, ação e reação. Isso. Isso mesmo. Ih, jovem, teu nome tá ruim de ler aqui. Como que é? É Lídia? Tá com um monte de símbolo louco aqui. Como que é, jovem, seu nome? Meu nome é Nádia. Só que eu acho que deve ter travado por causa do acento. Ah, tá. Não, porque aqui tá aparecendo pra você também, né? Zoado, né? Nídia, interrogação pra cima, pra baixo, meio-dia. Ação e reação. Exatamente. Alguém mandou da segunda aí, deixa eu só escrever aqui, gente, que eu sou um só. Ai, meu Deus. Pera aí. Ação e reação. Lei da resultante, o Bruno falou da segunda lei. Gente, a segunda lei, a galera é normal esquecer o nome. Se eu perguntar qual que é a fórmula, provavelmente vocês lembram que a fórmula é força resultante é igual massa vezes aceleração. Tá? Exatamente, Gabriel. Essa aqui é a lei fundamental da dinâmica. Tá? Esse nome, vou ser bem honesto, não precisa decorar não. Tá? A inércia, ação e reação é interessante. Por quê? Porque a inércia... Só um pouquinho... Aqui. A inércia, ela trata da força resultante igual a zero. Professor, como assim? Você chega numa região, numa análise de um corpo, em que não existem forças agindo sobre ele, ou se existem, elas se cancelam. Por exemplo, estou segurando aqui minha canequinha de café.
tá? Bem na frente do meu rosto aqui. A minha mão está fazendo uma força, segurando ela para ela não cair. Então tem a gravidade para baixo e minha mão segurando para cima. As duas forças se cancelam. Então aqui existem forças, só que o total é zero. Ah, professor, onde que não vai existir força? Você pegar um corpo e levar para uma região muito afastada do universo, onde não tem gravidade, não tem nada disso, você tem um corpo com resultante igual a zero, tá? Ou se você pegar, por exemplo, um elétron e pegar esse elétron e soltar na atmosfera aqui mesmo, numa região que não tem nenhuma carga elétrica próxima. O elétron é tão pequenininho que a força da gravidade dá até para desconsiderar, tá? Então, para essa condição, a gente tem duas consequências. O corpo tem que estar parado para o estado de inércia, ou a sua velocidade vetorial tem que ser constante. De novo, CTE constante. Por que CTE é constante? Porque não deve ser assim que abrevia. Mas foi assim que um professor meu me deu aula e eu decorei essa desgraça aqui e eu só consigo ser constante assim. Então me desculpem e se acostumem. Vou passar para frente essa mania errada. CTE é constante. Professor, como assim velocidade vetorial constante? Não estou entendendo. Oxe, velocidade vetorial constante, jovem, é o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, conhecido, que por sinal, o movimento uniforme é o que o Renato está passando para vocês. Normalmente a gente foca no retilíneo mesmo, tá? No começo do ano. E ação e reação? Tá, ação e reação tem aquelas pontos específicos que a galera dá uma esquecida. A galera lembra da ação e reação, mas ela não é esquecida. Primeira coisa, gente. Ação e reação não é causa e consequência. Ah, eu dei um chute na cara de alguém e quebrei o nariz da pessoa. Isso não é ação e reação. O meu pé no nariz da pessoa em contato tem uma força de interação que é a mesma do nariz com o meu pé. Ação e reação acontecem de maneira instantânea, ao mesmo tempo. Tá? Uma depende da existência da outra. Não é uma coisa que acontece uma depois da outra. Tá? E tudo isso vem se você lembrar do que é força. E aí eu vou fazer essa pergunta, é a pergunta mais fácil, só que ninguém lembra. O que é força? O que é força? Eu não quero massa de aceleração, porque isso é uma fórmula. O que é força? Alguém se arrisca? Fique à vontade, gente. Errar não tem problema, não. Ah, que fez gelado. Eita. Ninguém? Talvez? Vejo pessoas digitando. Será que estão me respondendo? Será que estão no WhatsApp web? Vamos ver as respostas que vão chegar. Se vão chegar. Não, nada. Ah, chegou. Vencer a inércia, tipo uma energia que você aplica em algo. Tá. Vamos ver esses dois palpites. Tá. Vencer a inércia. Mais ou menos. Já vou ler a tua resposta, Enzo. Se você quer vencer a inércia, você precisa de uma força. Mas isso não é uma força, tá? Então é igual falar assim, se você quer matar a fome, você come queijo, sei lá. Mas queijo não é algo que mata a fome. Queijo é uma outra coisa, que também mata a fome. Dependendo da quantidade de queijo que você comer, certo? Da Amanda, tipo uma energia que você aplica em algo. Tem relação com aplicar e algo, mas o termo energia não encaixa aqui, tá? Uma parte talvez histórica aí para vocês se situarem um pouquinho, o Newton não tinha noção de energia que a gente tem hoje. Tudo que vocês estudam de energia não tem a ver com o Newton. Usam conceitos do Newton, mas o Newton não usava conceitos de energia. Depois que vocês viram energia mecânica, cinética, tá? Enzo, dinâmica responsável por alterar o estado de repouso e movimento do corpo. Então, isso tem cara de pergunta que pegou na internet, hein, Enzo? Ó, força pode causar deformação. Sim, a galera tá no Google já, agora tá começando. Olha lá. A tua resposta, Enzo, nada? A tua resposta vai em encontro com a do Thiago. A força é usada para vencer o estado de inércia, mas não é isso que é força.
E cadê? Peraí, pode causar deformação. Pode, mas isso não é força. Tá? O que é força? É simples. Deixa eu só achar a caneta aqui certo para escrever. Pronto. É a interação entre dois corpos. Só isso. Quando um corpo interage com o outro... Ó, isso aí, Pietra, é a consequência disso que eu acabei de falar aqui. Tá? Isso já é ação e reação. Porque se você pensar, pensem em vocês todos comigo. Você tem dois corpos, um está interagindo com o outro. Se o corpo A interage com o B, seja por contato, seja por uma gravidade, por uma força elétrica, automaticamente o corpo B interage com A. Né? Não tem como você interagir com uma pessoa se a pessoa não interagir com você. Um objeto, você vai mexer com a porta não vai mexer com você. Não faz sentido. Tá? Então, a força é a interação entre dois corpos. E isso é a definição de força. E se você lembrar que dois corpos estão interagindo, quer dizer que eles interagem de maneira mútua. E aí entra o que a Pietra falou. Se o objeto 1 faz uma força no objeto 2, o objeto 2 faz uma força no objeto 1. Ação e reação. Então lembrar o conceito de força, que é simples, gente, né? Se pegar ali o que eu escrevi, é muito simples. Se você lembrar do conceito de força, já você consegue dar uma senhora de uma cortada de caminho para lembrar ação e reação. O que vocês têm que tomar cuidado? Tem dois corpos interagindo, certo? Vamos imaginar que eu vou fazer um desenho aqui, ó. Pera aí. Cadê? Aqui temos um corpo A, temos um corpo B. Tem como a ação e reação, ou seja, a interação entre eles, só gerar resultado no corpo A? Ou seja, o corpo A sofre ação de duas forças? Tem como isso acontecer? Não. Né? Quando você tem ação e reação, cada corpo sofre, por exemplo, se eles bateram aqui, tá? Fizeram, pá. Aqui, ó. Pá, o barulho da batida. Se esses dois corpos colidiram, cada um vai sentir uma força. Essas forças são como? Sempre de sentidos opostos, né? Deixa eu puxar aqui, ó. Sentidos opostos. E aqui que tá a pegadinha. Que não é bem uma pegadinha, mas o povo esquece. Corpos diferentes. Tá? Ação e reação nunca podem estar no mesmo corpo. Pô, professor, mas se eu for der uma cabeçada na minha mão, eu tô fazendo uma força na minha mão faz parte do meu corpo, minha cabeça também faz, então tá tudo no mesmo corpo. Aí eu falo, jovem, larga de ser besta. Quando a gente fala corpo, você entende que não é um corpo humano, é um corpo genérico. A sua mão é um corpo, a sua cabeça é outro corpo, o seu ombro é um outro pedaço de um corpo. Então, ação e reação elas não podem ocorrer no mesmo lugar. Tá? Você tem, no universo, forças podem acontecer no mesmo lugar. Vou pegar minha canequinha de café de novo. Minha canequinha de café aqui, estou segurando ela. A gravidade puxa a caneca de café para baixo. E eu seguro ela, né? Fazendo uma força para cima. Ambas as forças estão aqui, na caneca. Só que qual é a ação e reação? Se eu segurar a caneca assim, tá? Gente, eu tô com medo de segurar e derrubar aqui na minha mesa, tá? Então se cair, eu vou ter que interromper a aula por um pouquinho. Estou segurando a caneca com um certo cagaço. A caneca está sendo puxada para baixo pela gravidade. Tá? A caneca, por estar sendo puxada pela Terra, pela gravidade, pensando nesse modelo de gravidade clássico que vocês já estudaram, ela vai estar sendo derrubada. A caneca empurra a minha mão para baixo. Só que eu faço uma força contrária, empurrando a caneca para cima. Então, a força de ação, por exemplo, é a caneca empurrando minha mão para baixo. A reação é minha mão empurrando a caneca para cima. Então, a ação está em um corpo, a reação está em outro corpo. Tá? Ambas não podem, de jeito maneira, estarem agindo no mesmo corpo. Isso, assim, é crucial para você não cair nessa pegadinha. Pô, professor, aí corta a cena de agora e vai para dezembro. Aí você fala assim, pô, professor, mas não caiu uma vez essa pergunta na prova do colégio. Mas vai cair no PAS, vai cair no PSS, vai cair no PAC, vai cair na prova do Detran, vai cair no açougue, você vai no açougue comprar bife. Ah, qual que é a sua reação? Você vai ter que saber, entendeu? Então esse tipo de coisa a gente tem que ter enraizado. Existem conceitos
que enquanto você está no colégio, você precisa deles. Tá? Então, as leis de Newton, a parte matemática da segunda lei de Newton, aí a gente pode até dar uma outra revisão depois, conforme o ano for seguindo, eu posso usar o laboratório um pouquinho para isso, ou as tutorias, né, que é o plantão aí para a galera que era do Bom Jesus, que é o plantão, assistência, a mesma coisa. Só que a gente marca em horários diferentes. Para a gente dar uma revisada na parte matemática é um pouquinho mais chato. Mas os conceitos das leis de Newton, eles vão continuar existindo. Quando vocês estiverem falando de gases, na parte da termodinâmica, quando vocês estiverem falando de cargas elétricas, não sei se vão ver isso esse ano, acho que sim. Então, tudo isso vocês não podem abandonar. Tá? É bom dar uma lembradinha. Pô, professor, preciso estudar meu caderno de novo? Do ano passado? Não. Tá? Mas quem tem o material guardadinho, as apostilas, tem tudo bonitinho, deixa guardado num canto, gente. Quem sabe um dia você precisa. Tá lá. Né? Pra você dar uma consultada, tirar uma dúvida. Mas aí, conforme o ano for andando, a gente vai descobrindo as necessidades e vamos se ajustando no rolê. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá sossegado? Todo mundo na paz? Então, galera, ó. Na semana que vem, Funfas aparece aqui para vocês, nesse horário. Na outra semana, carnavalzinho, todo mundo enfiado em casa, na paz, né? Escondido do corona, de máscara, de touca, de tudo que você precisar imaginar para se proteger. E depois do carnaval a gente já volta com o 2021 mesmo comendo solto, tá? E a gente vai se acertando. Então, boas aulas para vocês agora. Acho que agora é intervalo, não, né? Tem mais uma aula ainda, né? Depois que é intervalo? Ah, não, agora eu acho que é intervalo. Bom, não sei. Então, bom intervalo para vocês. A galera que chegou esse ano, seja bem-vinda. A galera que já estava aí, seja bem-vinda também, mas você já estava aí. E até daqui um tempinho, tá? Ah, deixa eu ver a pergunta da Pietra aqui. Como vão marcar as tutorias? Ô, Pietra, eu vou fazer igual eu fiz ano passado. Eu vou mandar um formulário para vocês vão votar nos horários. 2 horários sempre marcados, tá? Então, por exemplo, 40 minutos num dia da semana, vou cortar a segunda-feira dessa possibilidade, você já tem aula o dia inteiro, eu não vou fazer tutoria na segunda. Então, nos outros dias da semana, vocês podem escolher, por exemplo, terça das 5 às 5h40, por exemplo, e sexta das 2 às 12h40. E aí os mais votados por todo mundo, de todos os segundos, eu coloco, a preferência é o segundo. Empatou com o primeiro, vocês ficam com o horário. Tá? Igual ano passado aconteceu o contrário. Certo? Mas aí vamos deixar passar essa primeira semana, a gente se ajeita. Então, agora sim. Galera, até mais. Nos vemos aí pela vida. Qualquer coisa, o grupão do WhatsApp tá lá, só procurar a gente para tirar dúvida. Certo? Tchau, tchau, gente. Até mais.